Pessoal, dando continuidade nas nossas baterias de questões, nós estamos falando de orações subordinadas adverbiais, parte 2, questão 6 na tela. O termo afinal, empregado no texto como conjunção, introduz a oração adverbial temporal. O afinal, ele nunca vai dar ideia de temporal. Temporal pode ser quando, enquanto, certo? Nesses casos aqui, logo que, isso daqui, assim que, enquanto, né? Enquanto já foi. Então isso daqui são subordinadas temporais. Agora afinal não seria. Vamos ver que ele seria. A mulher era considerada pelos clérigos um ser muito próximo da carne e dos sentidos e por isso uma pecadora em potencial. Afinal todas elas descendiam de Eva. Afinal todas elas descendiam, esse afinal dá uma ideia de causa. Por elas serem a consequência delas descenderem de Eva, a consequência é que elas eram muito próximas da carne, segundo os clérigos, ok? Então dá uma ideia do que? Adverbial temporal, não, da ideia de causa. Errada, portanto. Sétimo. Seria mantida a correção gramatical, o trecho aqui de cima, caso ele fosse reescrito da seguinte forma. Que ele está falando, qual a proposta dele? Começar em era, começar aqui em era, um pequeno aglomerado urbano com cerca de 3.000 habitantes, uma praça, 16 ruas e quase 30 casas, vírgula, pegar essa parte aqui e deslocar para cá. Então, era um pequeno aglomerado urbano, cerca de 3.000 habitantes, uma praça, 16 ruas e quase 256 casas, vírgula, quando recebeu o título de cidade em 24 de outubro de 1848. Poderia ser feito isso? Sem problemas. Ali em cima eu tenho o que? O adjunto adverbial, ok? Adverbial é uma oração aqui, uma oração subordinada adverbial temporal. Então seria possível fazer isso sem problema. Oitava, a oração cortando essa linha sinuosa tem valor temporal no contexto em que ocorre. Mandou colocar o sentido vertical duas colunas paralelas cortando essa linha sinuosa. E aí? Da ideia de tempo? Não tem ideia de tempo. Veja, após a viagem, Tariq teria mandado gravar em moedas comemorativas uma linha sinuosa em forma de um S. Escreveu S maiúsculo, que coisa estranha. S maiúsculo representando o longo e longo e tortuoso. Sinuoso está certo também, mas é tortuoso caminho percorrido para alcançar o continente europeu. Mandou colocar no sentido vertical duas colunas paralelas cortando essa linha sinuosa. Tem ideia de tempo isso aqui? Não tem ideia de tempo. Tem ideia do que? Ele mandou cortar, então aqui ó, mandou colocar no sentido vertical duas colunas paralelas com a finalidade de cortar essa linha sinuosa. Então, ou a fim de, tiro cortando e coloco cortar. Então da ideia de finalidade. Ideia de finalidade. Então a questão está errada. 9. O trecho, à medida que os fabricantes a partir dos anos 90 do século passado tornaram-se principalmente montadores de itens importados. A expressão à medida que introduz a oração que exprime a ideia do que à medida que sempre vai trazer sempre a ideia de proporcionalidade. Ok? Então a questão está errada.
veja, a regra, a expressão, então, a medida que, de acordo com a gramática normativa, possui valor semântico de proporcionalidade e não de conformidade, ok? Agora, como que eu vejo se é conformidade? Eu verifico lá na questão, eu troco lá, algo tem que estar nesse sentido aqui, ó. A execução do projeto saiu de acordo com o que havíamos planejado ou conforme havíamos planejado, certo? De acordo com o, aí só completei aqui, ó, o que havíamos planejado. A execução do projeto saiu conforme havíamos planejado. Então a ideia aqui da ideia de conformidade agora, certo? Então proporcionalidade sempre vai dar a ideia, aliás, a medida que é sempre a ideia de proporcionalidade. Então o item está errado. 10. As orações para que o consumidor seja mais bem sucedido e para não perder seus consumidores estabelecem a relação de finalidade com as orações. A estratégia da agência reguladora de fato parece contribuir e as empresas comumente dispõem de vantagem respectivamente. Então o que ele está dizendo é isso aqui, ó, que é essa parte aqui, que é o para que o consumidor seja mais bem atendido, e aqui para não perder os seus consumidores, ele está falando que dá a ideia de, deixa eu trocar aqui, finalidade com relação a isso aqui, ó. Isso aqui é a finalidade, ideia de finalidade com relação a essa parte primeira aqui também, ok? É isso? Vamos ver? Para que e para não. Então veja, a estratégia da agência reguladora de fato parece contribuir com a finalidade que o consumidor seja bem atendido. Tem ideia de finalidade? Não tem a ideia de finalidade. Parece contribuir. Contribuir está pedindo que é um verbo que está pedindo que é um complemento verbal. Esse complemento verbal, eu vou fazer a pergunta para o verbo para que. Então eu vejo, parece contribuir para que. A resposta vai ser o meu objeto indireto. Então, para contribuir para quê? Para que o consumidor seja mais bem atendido, ok? Então está trazendo a função de objeto indireto, ok? Sendo a preposição para exigida pelo verbo contribuir, ok? E o que é uma conjunção integrante, então não há relação de finalidade entre as orações. Então aqui primeira está fora. E as empresas comumente dispõem de, agora é vantagens, mas não é verbo, então vantagens, veja, troco aqui, qual a vantagem, qual a finalidade da vantagem? A fim de não perder seus consumidores. Então aqui sim dá a ideia de finalidade. Então traz relação nas duas? Não, nas duas está errado, ok? Última questão. As duas ocorrências do para conferem a oração em que ocorrem relações sintáticas diferentes. Então vamos ver, o CNJ e os demais órgãos do judiciário estão mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e para promover a correta aplicação da lei de Maria da Penha. Então o CNJ e os demais órgãos do Poder Judiciário estão mobilizados. Por que eles estão mobilizados? Qual é a finalidade? A finalidade de acelerar os julgamentos dos casos de nos casos de violência contra a mulher, e com a finalidade também do que? De promover a correta aplicação da Lei Maria da Penha
Então, nos dois casos, ele está dando a ideia do que a fim de, certo? Para promover ou para acelerar, ou com a finalidade de acelerar e com a finalidade de promover, certo? Verbo no infinitivo. Beleza. Então, da ideia de finalidade. Aqui, agora, voltando à questão, ocorrem relações sintáticas iguais à ideia de finalidade, ok? Então, a questão está incorreta. Beleza, povo? Terminamos mais uma bateria, vamos para a próxima.